Seguinte, terceiro episódio da série O Jogo Virou. E hoje é dia de falar dele, da besta enjaulada com ódio. Vamos contar a história do pequenino Cristiano Ronaldo e o que aconteceu na infância dele que foi determinante para transformá-lo em um dos maiores de todos os tempos. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Porque é o seguinte, a série O Jogo Virou já falou do Messi, já falou do Balotelli e agora vai falar do Cristiano Ronaldo. O que esses caras têm em comum? Eu não tô botando o Balotelli na mesma prateleira aí, mas o Balotelli teve uma infância muito doída, com muitos problemas, com muito sofrimento, foi adotado, depois de ser abandonado pelos pais biológicos, sofreu muito racismo na cidade para onde ele se mudou, nos campos também sofreu bastante, foi um cara muito combativo com algumas questões, justamente por essa raiva que ele foi carregando dentro dele, tal, esse sentimento de injustiça que ele entendeu que sofreu durante boa parte da trajetória dele e tal, e ele, nesse ponto, passou por muito perrengue, como o Balotelli, o Messi também passou, como o Cristiano passou, e a gente vai contar a história do Cristiano, os pontos de sofrimento do Cristiano Ronaldo, mas esses pontos é que acabaram dando sustentação, dando base para o Cristiano ser quem ele se tornou. Do mesmo jeito que o sofrimento que o Messi passou, as privações que ele passou, as injeções que ele teve que tomar, todos os perrengues que o Balotelli também passou, tudo isso foi pegando aquele garoto e transformando num grande atleta, porque assim, é muito difícil, cara, o atleta profissional, ele passa por muitas tormentas, né? E esse preparo psicológico, essa resistência, muitas vezes é formada lá na infância, e o objetivo da série aqui, do Jogo Virou, é contar essas origens desses caras. Então, já contei do Messi, já contei do Balotelli, e agora do Cristiano Ronaldo. Como é que foi a infância dele, o que ele passou, como é que era, os traumas que ele viveu e tal. E aí é isso. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nascido lá na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, 5 de fevereiro de 1985. Pensar que o Cristiano Ronaldo é mais novo que eu, véio. Assustador. Filho caçula de um jardineiro, José Diniz Pereira Aveiro, e de uma cozinheira, a Dona Maria Dolores dos Santos Aveiro, que é muito conhecida aqui no Brasil, inclusive já veio aqui no Brasil algumas vezes. Adoro as narrações da TNT Esportes, diga-se passagem, tanto ela quanto a irmã, uma das irmãs, do Cristiano Ronaldo. O Cristiano tem essas duas irmãs, a Elma Aveiro e a Cátia Aveiro, que é mais conhecida, segue o André, lá narrador da TNT e tal, já teve negócios no Brasil e tudo. E além das irmãs, tinha o Hugo Aveiro, o irmão do Cristiano. Segundo a mãe do Cristiano Ronaldo, a infância dele foi muito humilde e pautada sempre no futebol. Queria nada com estudo. Até aí, uma história muito comum, que a gente sempre ouve por aí. O Cristiano tinha o Figo como grande referência. Era o grande ídolo da vida do Cristiano e tal. Ele sempre falava para a mãe dele: mãe, você como esses caras aí. E aí você já viu um garoto muito, muito determinado, que com 10 anos de idade começou a jogar ali na Ilha da Madeira, no Desportivo Nacional da Madeira. Ele se destacou rápido e com 12 anos ele foi visto pelo Sporting, que é um dos maiores clubes de Portugal. Só que o Sporting fica em Lisboa, quase 1.000 quilômetros de distância. E aí como é que fazia? Foi uma confusão na casa do Cristiano Ronaldo para decidir ali se deixa, se não deixa uma criança de 12 anos e morar a quase 1.000 quilômetros de distância para jogar bola. Vai morar sozinho, em alojamento, no clube, enfim. A mãe foi muito resistente, mas aí discutiu com os irmãos, com o pai e tal, foi doloroso, mas liberaram. Vá ser feliz, já que assim, a mãe do Cristiano tinha muita vontade que ele fosse doutor, mas sabia que dificilmente seria. Então, cara, assim, queria que fosse um trabalhador comum, honesto, igual o pai. Ele virou um trabalhador. Só não é um trabalhador comum, porque é trilhardário, uma das maiores fortunas do esporte mundial, um dos rostos mais conhecidos do planeta e um dos jogadores mais vitoriosos e marcantes
de toda uma geração. Então, assim, ele chega no esporte lá com 12 anos, e com 12 anos, ele, lembrando, está entrando na adolescência, é uma fase difícil, né? Assim, ainda mais morando fora, longe. É uma fase de muitos cuidados que você precisa ter. E aí é onde entra o quê? Educação. Onde a sustentação ali, a base que você vai dar para essa criança, às vezes se virar sozinha e tal. Por isso que leitura é fundamental, e eu já falei aqui da leiturinha algumas vezes. A leiturinha faz livros infantis para todas as faixas etárias, auxiliando na aprendizagem das crianças e no desenvolvimento ao longo da infância. Minha filha, por exemplo, já falei, tem 14 anos, mas tem chegado aqui vários livros da leiturinha. E eu de vez em quando, óbvio, todos eu dou para ela, né? Aí de vez em quando eu vejo um ali no sofá, que ela leu até dormir, aí tem um na cabeceira da cama, às vezes tem um no chão ali, porque ela leu, dormiu, e o livro caiu. Ela tá adorando. Ela tá adorando. Eu sempre incentivei meus filhos a ler, né? Muito. O Cauê, por exemplo, que é o mais velho, ele era obrigado a ler 25 minutos por dia quando ele era moleque mais novo, né? Quando eu tinha esse poder. Hoje eu não tenho mais. E aí é o seguinte, a leiturinha tem o que a gente chama de os originais leiturinha, que são livros criados pela própria editora, né? E desenvolvidos especialmente para acompanhar cada fase do desenvolvimento do seu filho. Aqui em casa tem vários, eu falei, né? Ó, quando tem aqui embaixo, original leiturinha. Aqui, original leiturinha. E esses livros chegam mensalmente na sua casa. Tem uma curadoria toda especializada para dividir por faixa etária. Vai tendo um acompanhamento da faixa etária do seu filho para ir mudando os livros até lá, ó. E vem nos sacos assim, ó. Chegou aqui em casa, tem vários aqui, vários, ó. A leiturinha, como é bonitinho o saco também. Fantástico. Fantástico. Aqui já tem o quê? 1, 2... Deve estar com uns 12 livros aqui da leiturinha já. Cada detalhe dos livros, cada coisinha, desenho, o assunto, tudo, é pensado para proporcionar uma experiência segura, encantadora para o seu filho, que vai enriquecer a sua criança. O mais legal é que a leiturinha escuta as famílias para ir elaborando ali histórias e assuntos que são relevantes. E os temas, né? Diversidade, representatividade, linguagem adequada e tal. E aí eu mostrei alguns aqui que são originais de leiturinha, que tem exatamente esse perfil. Tem mais. Você pode usar o cupom Bruno, puro e simples, é só Bruno, para garantir frete grátis por 1 ano. E assinar o Clube Leiturinha, que vai, mês a mês, mandar os livros para sua casa. Tem plano que você recebe 1 livro. Se você tiver mais de um filho, tem plano para você receber 2 livros. E vai sempre assim. Beleza? Voltando ao Cristiano Ronaldo. Ele chega no Sporting ali em 1997. E aí pensar, cara, 97 eu tava na 7ª série. Véio. 7ª série o Cristiano tava começando a vida dele ali, futebolística. O Cristiano se destacou muito rápido. Muito rápido. Magricela ainda, tímido e tal, fez alguns ótimos jogos ali. E aí em 99 o Benfica tentou o quê? Atravessar o Sporting e levar o Cristiano para lá. Lembrando, o Sporting e o Benfica ficam na mesma avenida. De um lado tem um estádio, do outro o estádio do outro. Então o Cristiano ia meio que atravessar a avenida para ir jogar no Benfica. O Benfica ofereceu na época o mesmo valor que o Cristiano ganhava ali no Sporting, uma ajuda de grana e tal, e falou que alugaria uma casa para a família e oferecia um trabalho para a mãe do Cristiano, pagando 400 euros ali por mês. Na época era muito. O que o Sport fez? Melhorou a proposta. 4 anos de contrato e com uma subida gradativa de salário para o Cristiano ali, 275 no primeiro ano, depois 375 euros no segundo ano, aí no terceiro ia para 500 euros e terminava em 625. Era muito. O Cristiano aceitou, assinou e foi jogar no Sub-20 do Sporting como capitão, hein? Que já era um destaque gigante ali. Estreou contra o Estrela Amadora. O Sporting acabou perdendo por 3-2, mas ele fez o golzinho dele de pênalti ali. Aí, um mês depois da estreia, tomou uma porrada que começou a assustar o Cristiano, mas esses sustos, esses desafios é que fizeram o Cristiano ser o Cristiano. Porque muito novinho ainda, e de novo assim, um mês depois dele estrear no Sub-15 ali, ele estava num jogo, em 99 ali contra o Casa Pia, o Cristiano é substituído com meia hora de jogo, porque passou mal. Coração aqui, ó, taquicardia, mesmo parado, em descanso. Aí teve que tomar uma injeção ali para baixar
essa aceleração e tal. E aí teve que ser submetido a um exame e depois a uma cirurgia a laser, uma parada pouco invasiva, mas que, putz, numa criança, ainda mais numa criança que quer ser jogador de futebol, é um susto gigantesco. Mas, cara, o Cristiano é tão fenômeno que uma semana depois disso ele já estava de volta aos gramados com a camisa do Sporting. Voltando aqui um pouquinho, especificamente ao Cristiano, e já fazendo um salto no tempo, o Cristiano em 2002, ele faz a estreia dele pelo Sporting no profissional. E quis o destino que a estreia fosse na Liga dos Campeões da Europa, que obviamente ele ia se tornar o maior nome da competição futuramente. Mas ali em 2002, ninguém sabia. Era um jogo com a Inter de Milão, terceira fase pré-eliminatória, 14 de agosto de 2002. 23 anos atrás, um empatezinho, 0-0 em Lisboa. O Cristiano entrou 58 do segundo tempo e começou a história dele no futebol profissional e na Liga dos Campeões da Europa, que ele detém o recorde de praticamente tudo. Gol em mata-mata, título, tudo que você imaginar, o Cristiano tá no bolo para ser um dos maiores jogadores da história da competição. Tanto que o Vitor Sérgio Rodrigues lá na TNT chama de Cristiano, de UEFA Cristiano League, né? Tamanha a dominância dele na competição. Primeiro gol do Cristiano demora ali uns 2 meses mais ou menos. Ele joga contra o Moreirense, 7 de outubro de 2002. Faz 2 dos 3 gols do time. E aí ele já foi começando a despertar o interesse de um monte de gente. Em 2003, Manchester United leva o Cristiano Ronaldo por 12 milhões de euros. Ele chega no United, e aí é muito curioso. Ele e o Kleberson, que ganhou a Copa do Mundo pela seleção, jogou no Atlético Paranaense e tal. Na foto tem o Ferguson, o Cristiano e o Kleberson. E o Kleberson era o destaque da parada. Não era o Cristiano Ronaldo, pasmem. E ali no United ele foi se desenvolvendo, um ponto habilidoso, serelepe e tal, muito bom. E viveu ali o amadurecimento dele profissional, tanto que algum tempo depois, 5 anos depois, o Cristiano foi eleito o melhor jogador do mundo, jogando pelo United, e eu vou chegar lá já. Outra pressão, né? Ele chega logo com a camisa 7, que era do Beckham, que saiu tretado lá com o Alex Ferguson. E aí, 16 de agosto de 2003, o Cristiano entra, começa a sua história ali de 6 temporadas com a camisa dos Red Devils. Números muito bons. 292 jogos, 118 gols, 52 assistências, 3 Premier League, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Taça da Inglaterra, 2 taças da Liga Inglesa e 2 Supercopas da Inglaterra, multicampeão, que depois foi jogar no Real, porque o Ferguson tinha essa promessa para ele e cumpriu. Ele tinha vontade de jogar no Real e o Ferguson acabou cumprindo uma promessa, um combinado que tinha com o Cristiano Ronaldo, no que ele fez mais que certo, papel de líder é esse mesmo. Na seleção portuguesa, a trajetória começa em 2004. Ele foi ali o atleta mais jovem do elenco, vice-campeão da Euro, que Portugal jogou em casa e perdeu para a Grécia. Muito louco isso, né? Muito louco. Uma das grandes zebras da história da competição. E ali despertava no Cristiano um desejo insano de ganhar coisas pela seleção, coisa muito parecida aconteceu com o Messi, né? E aí ele só ganharia muitos anos depois, em 2016, a Euro por Portugal contra a França. E depois ganharia mais 2 Nations League, né? Então hoje não tem muito o que reclamar. O Cristiano deu muita coisa à seleção portuguesa. Aí chega a Copa de 2006, lá na Alemanha, e ele acaba estreando em Copas pela seleção de Portugal e passou perto, velho. Passou perto chegou na semifinal. O Portugal era um ótimo time ali, mas acabou vendo a final ser França e Itália, e a Itália terminou campeã do mundo. Voltando um pouquinho nos traumas, o Cristiano ainda no United ali, completou 20 anos, o Cristiano teve que lidar com, acho que talvez o maior trauma da vida dele, que foi perder o pai, o seu José Diniz, com 52 anos, por causa de uma insuficiência hepática. Ele não era tão velho, morreu novo, e o Cristiano nunca superou plenamente isso, né? Ele sempre fala do pai chora e tal. O que mais dói é o Cristiano, o pai do Cristiano, não ter visto o Cristiano virar o Cristiano Ronaldo. Ele não viu esse mega sucesso. E isso é uma parada que assusta, assim. Eu falei que o Cristiano foi melhor do mundo, né? Isso aconteceu em 2008. Foi eleito em dezembro ali, depois de uma Champions magnífica, temporada absurda, né? O United tinha um ataque fantástico com o Rooney, com o Tevez e tal.
E o Cristiano, fez gol na final, acabou perdendo o pênalti, mas aí o Terry perdeu também, e o United conseguiu virar nos pênaltis ali, e o Cristiano foi campeão. Pouco tempo depois daquilo, ele se tornou, aí entra o combinado com o Ferguson, a maior venda da história do futebol mundial, quando ele saiu do United pro Real por 94 milhões de euros. E aí, meu irmão, foi um encontro de gigantes, né? Não tem como. Na hora que ele cruzou o caminho do Real Madrid, a coisa explodiu. E ainda nasceu ali todo o duelo com o Messi, que é, sem dúvida nenhuma, a maior disputa da história do futebol mundial simultaneamente. A gente pode até falar Pelé, Maradona e tal, mas eles não jogaram na mesma época. Cristiano e Messi trouxeram simultaneamente uma disputa enorme para o futebol por muitos anos. No Real, o Cristiano conquistou 4 Champions, ele já tinha uma pelo United, 3 Mundiais de Clube, ele não chegou a jogar o último, porque se transferiu para a Juventus, 3 Supercopa da Europa, 2 Campeonatos Espanhóis, 2 taças do Rei da Espanha, 2 Supertaças da Espanha. Pô, no Real, cara, ele se torna o triturador de recordes, simplesmente. 140 gols, 11 a mais, né, do que o Messi no período ali na Champions, o que é bizarro. É loucura o que ele faz na Liga dos Campeões da Europa. Tornou-se o maior artilheiro da história do Real, com 450 gols em 438 jogos. A média superior a um gol por jogo, isso é absurdo. Conquistou 4 bolas de ouro, totalizando 5 na carreira, e foi eleito o melhor jogador da UEFA em 3 oportunidades. Sendo o jogador que detém o recorde também à frente do Messi, eleito somente 2 vezes. Meu amigo, durma com essa. O Cristiano não poderia bater esses recordes e mais recordes e terminar a sua carreira sem conquistar títulos por Portugal, que era a obsessão dele ali. Ele ajudou a comandar, ele pode não ter feito um Euro brilhante, mas ele foi decisivo em vários momentos ali em 2016. Ele saiu muito cedo na final da Euro contra a França, mas viu o Éder marcar o gol do título. E aí, meu irmão, a reação dele, o choro, a maneira como ele contribuiu fora do campo, quase que como técnico da seleção, foi absurdo, absurdo. O que só aumentou o tamanho do Cristiano. Em 2018, o Cristiano conquistou a Liga das Nações, né, a Nations League por Portugal, sendo o principal destaque, e cravou ainda mais seu nome na história da seleção, como disparadamente o maior português de todos os tempos. Ele é o maior artilheiro da história da seleção de Portugal, tem 138 gols com a camisa, 91 a mais que o Pauleta, que era o vice. Isso é loucura. Porra, o Eusébio, que é o Eusébio gigantesco, tem 47 gols. É bizarro, cara. Bizarro. É uma lenda completa. Não tem como. E já é o maior artilheiro da história das seleções. Cristiano é o maior artilheiro da história da Euro, da Champions, do Real Madrid, da seleção portuguesa, né? O maior artilheiro de seleções como um todo. O que ele faz é insano, cara. Insano. Aí ele sai em 2018 do Real, vai para a Juventus. Chegou para Turim ali com grandes expectativas. A Juventus vinha de final de Champions e tal, 2 em 4 anos. A expectativa era que com ele ganhasse a Champions. Acabou não acontecendo, mas ele ganhou 2 campeonatos italianos, 2 Supercopas da Itália, 1 Copa da Itália, e acabou saindo ali meio tretado. Não foi uma saída tranquila. Mas engraçado, o Real vendeu para a Juventus mais caro do que comprou. Só o Cristiano, velho. Só o Cristiano mesmo para proporcionar uma parada dessa. Ele sai da Juventus, volta para o Manchester United. Mas assim, não foi uma passagem brilhante. Teve alguns momentos ali na Champions que ele volta, fazendo uns gols salvadores e tal, mas não acontece muita coisa. Hoje, na casa ali dos 40 anos, ele ainda tem vontade de vencer a Copa do Mundo. Ele vai para a Copa do Mundo 2026, que provavelmente será a última, né, dele. Mas olha essa história, cara. E além disso, ele vai para quebrar o recorde de 1.000 gols oficiais. Que é uma parada que, assim, em jogos oficiais, na contagem oficial, só ele já é o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. Isso é uma loucura, cara. Loucura. E o cara só chegou nisso porque lá na infância, todas aquelas complicações foram moldando o Cristiano, que teve uma infância humilde, problema no coração, pré-adolescência sozinho, em Lisboa, a 1.000 quilômetros dos pais. Perdeu o pai relativamente cedo, no início da vida adulta. Só que meu irmão tinha suporte, tinha uma família que amava muito ele ali, a relação
com as irmãs, com o irmão, com a mãe, principalmente. Aquilo foi protegendo o Cristiano de todos esses traumas aí, para falar, meu irmão, ó, brilha. Porque como já disse a mãe do Cristiano, tudo o que ela, abre aspas, né? Tudo que eu quero para os meus filhos é que eles realizem seus sonhos, conquistem de forma honesta, e por isso educação é fundamental. Ela já falou isso algumas vezes. E de novo, eu incentivo muito aqui em casa os meus. E foi buscando essas alternativas que a gente descobriu, o que eu já disse nesse vídeo, vou repetir, o Clube Leiturinha, que tem os originais de Leiturinha e tem outros livros. Eu sei que vocês já viram nos vídeos anteriores, mas vale ressaltar, é o maior clube de leitura infantil do Brasil. Todo mês eles vão enviar kit com livros incríveis para os seus filhos, assim, dá para ler junto, eles leem só, mas é maravilhoso, cara. E tem os originais de Leiturinha, que são os livros criados pela própria editora. Cada detalhe ali, cara, é pensado para a faixa etária específica. Então você pode assinar o Clube Leiturinha com o cupom Bruno para ganhar frete grátis por 1 ano. E aí, ó, todo mês os livros vão chegar. Quem sabe, a partir disso, não surge aí com a leitura, com essa resiliência, um novo Cristiano Ronaldo que pode sair de dentro da sua casa. Não tenho dúvida de que será alguém muito instruído se não virar jogador de futebol. E com uma mente lúdica, um futuro brilhante. Beleza? Fica ligado, porque no próximo vídeo tem mais. A gente vai falar da vida e da carreira de outro grande atleta que teve dificuldade na infância, que teve apoio familiar, mas que conseguiu encantar no futebol. Até o próximo, o jogo virou. Beleza? É nóis!